A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, no seu graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Catequese Bíblica pela Sagrada Escritura. Você vai ver hoje comigo que a igreja assegura piamente na sua doutrina que só tem duas pessoas de corpo e alma na eternidade. Uma é Jesus Cristo e a outra é sua mãe, Imaculada Conceição. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é verídico? É dessa maneira? Não é? Eu pertencia a outras religiões que ensinavam que tem mais três pessoas na eternidade: Enoque, Moisés e Elias. Será que a Bíblia confirma verdadeiramente que esses homens estão na eternidade de corpo e alma? Bem, a igreja fundada por Cristo diz que só tem duas, não é? Sua doutrina é óbvia, é clara, é ensinar que só tem duas pessoas na eternidade de corpo e alma. O que diz as Sagradas Escrituras? Antes, mandando um abraço aqui para os meus irmãos, e os canais deles vão estar na descrição, para o meu amigo Thales, meu amigo Denis Alves. O canal do nosso irmão Thales é o canal Bíblia, Livros e Café. Está aqui na descrição, vou deixar o link. Homem de Deus, vai lá. Do nosso irmão Denis Alves também o canal Jesus é o Caminho. Muito bem. E de outros canais católicos. Meu querido irmão, procure canais católicos, não são todos católicos que você deve seguir. Mas aquele que realmente está doutrinando você, aquele que você está aprendendo, aquele que você está edificando a sua fé, a sua espiritualidade, esses canais, eu vou deixar algum deles na descrição para que você possa acessar e você possa se inscrever e seguir, porque esses são de confiança. Não é? Também vou deixar aqui na descrição o canal Nossa Senhora do Apocalipse, do nosso irmãozinho lá, que sempre comenta, sempre está comentando, pedindo oração, não é, pelo seu apostolado dele, que fala de escatologia segundo as revelações das aparições da Virgem Maria. Vou deixar também o canal dele aqui na descrição, não é? Esse jovem abençoado. Muito bem. Olha, Thales disse assim no seu vídeo: o irmão Fábio faz inveja a nós aqui da cidade, né, lá no sítio e tal. Irmão Thales, eu estou aqui debaixo dessa árvore que você está vendo. Isso aqui é um pé de siriguela. Pelo menos aqui no meu estado chama-se siriguela. Olha só, olha como é que está aqui, irmão Thales, olha. Está assim vermelha, porque ela está chegando no fim. Ó. Irmão Thales é uma bênção de Deus, viu? Homem de Deus. Olha aí, irmão Thales. Olha o fruto da siriguela. Existe siriguela amarela e a vermelha. Essa da vermelha. Existe dois pés de siriguela aqui, né? Esse e o outro acolá embaixo. São dois. E aqui de baixo aqui fica dentro dessa tela, fica aqui o cercado que nós chamamos das galinhas. Muito bem. Mas voltemos, né? E um abraço para os nossos irmãos. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã que é inscrito nesse canal, você já sabe. Aqui está, ó. Aqui está a metralhadora calibre 73 livros, da qual eu rezo todos os dias por todos os inscritos nesses canais e por suas famílias. Não é por isso tanto testemunho que as pessoas comentam, deixam nos comentários desses vídeos, testemunhos que a palavra de Deus tem tocado, a ministração no coração, né? E aumentado a sua fé e aberto o coração para a verdade da fé católica pelas Escrituras. Mas será que Enoque, Elias e Moisés estão no paraíso? Foram arrebatados, como ensina alguns por aí? Nem sempre, meu querido irmão, a palavra arrebatamento significa que foi para o céu. Veja o que acontece com o diácono Filipe quando ele batiza o ministro da rainha Candace, o eunuco, como está relatado no capítulo 9, no capítulo 8, versículo 39 de Atos dos Apóstolos. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou seu caminho. Olha o verso 40 agora. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Preste atenção que no versículo 39, vou deixar grifado aqui de verde, no 39, olha só, apareceu o termo arrebatou. Veja, apareceu o termo arrebatou, que vem de quê? De arrebatamento. E já no versículo 40 aparece o termo o quê? Transportado para onde? A Azoto. Então, meu querido irmão, nem sempre dentro da Bíblia o termo onde aparece arrebatamento significa que foi levado ao céu. São Paulo, na carta aos Coríntios, fala dele que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Ele diz, se no corpo não sei, se em espírito tampouco. Então quer dizer, aparece ali o termo arrebatamento, que foi arrebatado.
E São Paulo não ficou lá no céu. Muito bem. Então nós vamos ver o primeiro deles no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, no capítulo 5, versículo 24. Vai falar de Enoque. Olha o que diz as Sagradas Escrituras, com a tradução da Bíblia da Ave Maria. Enoque andou com Deus e desapareceu. Que Enoque andou com Deus e desapareceu. Aí está. Porque Deus o levou. Meu querido Simão, aqui no capítulo 5, versículo 24, está dizendo que Enoque era um homem de Deus. Há relatos em outros livros falando de Enoque que verdadeiramente ele era um homem de Deus. Tanto no livro da Sabedoria, como no livro do Eclesiástico, na Epístola de São Judas Tadeu, fala um pouco de Enoque. Não é? São Judas diz, bem como profetizou o patriarca Enoque. Então, meu querido Simão, nem sempre é aqui aos cantos das galinhas, aqui não sei que é assim, por isso que o microfone já ajuda a diminuir muito o barulho delas aqui. Então, a Bíblia diz que Enoque desapareceu. Outras Bíblias dizem que ele... mas o termo usado pela Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, usa o termo arrebatamento diretamente para o céu. Veja, o escritor, que ninguém sabe quem foi que escreveu, não adianta por aí seguir deturpações, porque o escritor da Epístola aos Hebreus ninguém sabe, a igreja não sabe. Então se a igreja não sabe, tampouco nós vamos saber. Não é? Quem é o escritor da Epístola aos Hebreus? O escritor da Epístola aos Hebreus ninguém sabe. Aqui não tem dizendo na Bíblia Sagrada o escritor da Epístola aos Hebreus. E se a igreja não bater o martelo dizendo quem foi que escreveu a Epístola aos Hebreus, então nós seguimos a igreja, porque nós estamos aqui para seguir a igreja, para ouvir a voz da igreja. Lucas 10, 16. Quem vos ouve a mim, ouve quando Jesus envia a igreja. Então é a igreja que nós ouvimos. E a mais ninguém. Muito bem. Então, meu querido Simão, vejam só. A Sagrada Escritura está dizendo que Enoque desapareceu. Não é? Então, o que nós podemos tirar de tudo isso dos relatos que fala de Enoque? É claro que o escritor da Epístola aos Hebreus usa Eclesiástico, porque no livro do Eclesiástico fala o tema arrebatamento, e também na Sabedoria. Mas aqui diz que ele desapareceu. Enoque era um homem que era de Deus, um homem cheio da unção, tipo o profeta Eliseu, mais ou menos. E o povo já começaram a levar a Enoque para resolver os seus problemas. O povo já começava a seguir Enoque, a olhar em Enoque como se fosse um Deus. E o que é que acontece com Enoque? Acontece com Enoque que Deus fez com que Enoque desaparecesse para outro lugar. Não significa que ele subiu de corpo e alma para o céu, como afirma algumas religiões. Não, Enoque não foi para o céu. Enoque não foi para o céu. Nós não podemos aqui usar onde fala no arrebatamento de Enoque para dizer que Enoque está de corpo e alma no céu. Até mesmo porque a Bíblia Sagrada diz que Pedro diz que Jesus desceu ao cárcere, ou seja, ao purgatório, para pregar as almas daqueles que tinham morrido no tempo de Noé, ou seja, as pessoas que tinham morrido antes de Cristo. Então, ali está assegurando que ninguém veterotestamentário entrou de corpo e alma no céu. E Deus jurou que ninguém entraria no lugar de seu descanso no céu. Jesus veio, rasgou o véu para nos dar através de sua carne e seu sangue o sacrifício, né, do seu santo sacrifício da carne e do sangue, podemos entrar na eternidade. É por isso que entramos na eternidade. É por isso que os santos já estão lá, que chegaram à perfeição. Hebreus 12, 23. Muito bem. Então Enoque ele não subiu ao céu de corpo e alma. Ele foi transportado para um lugar distante daquele povo que já estavam o idolatrando. Foi isso que aconteceu com Enoque. Nada mais do que isso. Não é? Tanto que a Sagrada Escritura, e você vai ver também nos relatos originais, olha aí. Enoque andou com Deus e desapareceu. Simplesmente desapareceu. Você viu como é que o diácono Filipe foi arrebatado para Azoto. Certamente Enoque foi arrebatado, quando usa o termo arrebatado, para outro lugar. Ficou claro agora? Que a igreja
Só tem a Virgem Maria e Cristo na eternidade de corpo e alma? Muito bem. A outra pessoa que nós vamos ver é Moisés. Moisés foi levado de corpo e alma, a assunção de Moisés. Moisés está no céu. Meu querido irmão, eu já participei de muitas pregações, já vi católico pregar isso, que Moisés está de corpo e alma no céu. Não. É desacreditar na doutrina da igreja que diz que, piamente, que só Jesus e a Imaculada está de corpo e alma no céu. A Bíblia assegura piamente que Moisés morreu e foi sepultado. 34, versículo 5 de Deuteronômio. Olha o que diz. E Moisés, servo do Senhor, morreu. Outra vez. E Moisés, servo do Senhor, morreu. Continua. Ali na terra de Moabe, como o Senhor decidira. Olha o versículo 6. E ele o enterrou no vale da terra de Moabe, de frente de Bet-Fegor. Ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Veja, diz que Moisés morreu e o próprio Senhor o sepultou. Termo usado por São Judas, quando diz, na sua carta 1:9, que São Miguel disputava o corpo de Moisés com Lúcifer, com Satanás. Então aqui está dizendo que o Senhor escondeu. Não diz que o Senhor, onde é que está escrito que o Senhor levou o corpo de Moisés para o céu? Não. Está dizendo que ele foi sepultado, que o Senhor o sepultou. Foi Deus em pessoa que sepultou? Não. Mas ele usa esse termo, que São Miguel e Satanás sepultavam o corpo de Moisés. Diz os estudiosos das Sagradas Escrituras que Satanás queria colocar como exposição o corpo de Moisés para a adoração do povo, levá-los a esquecer Deus e a pregoar que Moisés era o único Deus. Por isso foi escondido o sepulcro de Moisés, foi sepultado certamente por outros homens de Deus, né? Escondido para que o diabo não levasse o povo a fazer isso. Muito bem. Então aqui está claro, Moisés morreu, foi sepultado, sepulcro, Moisés. Então não tem nada de Moisés ao céu, como afirmam alguns por aí, não. Muito bem. A terceira pessoa, que dizem que também subiu ao céu e que está no céu de corpo e alma, é Elias. Meu querido irmão, vou destruir essa heresia que Elias está no céu de corpo e alma. Olha só, 2 Reis 2:11. Essa parte de amarelo, vamos lá. Eis que de repente um carro de fogo e cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no turbilhão. Veja, subiu ao céu. A Bíblia fala de dois céus, céu firmamento e céu glória. Esse céu aqui que está falando é o céu que nossos olhos podem ver, o que? O céu firmamento. Preste atenção. Então o céu firmamento levou ao céu, subiu ao céu num turbilhão. A prova que não é o céu glória, para onde Elias foi, que o próprio Eliseu diz isso no versículo 12. Vendo isso, Eliseu exclamou: ponga a lupa, pare na orelha, ver o que vem. Olha só, entre aspas, meu pai, carro e cavalaria de Israel. Pácata, aqui está. Veja que Eliseu não diz meu pai, cavalarias, não é? Carro e cavalarias do céu. Não diz. Diz de Israel. Veja como percebeu logo Eliseu, entendendo completamente que esse não referia-se ao céu glória, que Elias estava subindo agora de corpo e alma para onde Deus está, porque Deus tinha jurado que ninguém entraria no seu descanso. Deus é claro, foi claro, por causa do pecado do ser humano, não é? Veja que até no tempo de Moisés Deus teve a aversão, no tempo de Moisés não, de Noé, por isso decidiu aniquilar com a raça humana, lá em Gênesis capítulo 6. Olha só, carro e cavalaria de onde? De Israel, então não era do céu. Então prova, já mostra aqui, que era carros terrenos, cavalarias terrenas. Aos olhos deles eram de fogo. Outra prova que ele não subiu ao céu é que no versículo 16, os filhos dos profetas foram ao encontro de Eliseu pedir para caçar o corpo, procurar o corpo de Elias. Veja só. Disseram: sabe que entre os teus servos há 50 homens valentes que podem ir em busca do teu amo, de quem? De Elias. Talvez o tenha arrebatado o Espírito do Senhor e atirado ele para algum monte
ou para algum vale. Veja aí. O Espírito do Senhor, veja como eles entendiam. Que foi transportado a um lugar exatamente. Elias foi transportado a outro lugar. Ele não subiu ao céu. Ô, irmão, mas ainda não está muito claro não, irmão. Ainda não está muito claro para me convencer, não. Veja que a Bíblia diz que eles foram procurar e não acharam. Veja no versículo 17. Ó. Eles, porém, tanto insistiram que Eliseu teve vergonha de recusar. Mandai-os, disse ele. Mandaram, pois, 50 homens, os quais procuraram Elias durante 3 dias, mas sem resultado. Não acharam. Quando voltaram para Eliseu, que estava em Jericó, disse-lhe: não vos disse eu que não fosses? Eliseu já sabia, mas Eliseu já sabia. O que aconteceu com Elias? A mesma coisa que aconteceu com Enoque e o diabo queria fazer com Moisés. Enoque foi transportado para um lugar muito distante, longe daquele povo, sem endereço, sem mais eles encontrar, para que eles não chegassem a endeusar Enoque. Do mesmo jeito o corpo de Moisés. E agora o profeta Elias foi transportado aos olhos deles, para que eles, aos olhos deles, em carros e cavalos, desenhado como fogo, pelo escritor sairá, transportado para um lugar muito distante. Ah, irmão. Mas eles procuraram durante 3 dias e não acharam. Então ele está no céu. Então ele está no céu. Vou mostrar para você que quase 30 anos, ou mais ou menos, um pouco, ele escreve uma carta, depois de anos depois do suposto arrebatamento dele para o céu, ele escreve uma carta repreendendo o rei de Israel. Pega comigo. Aliás, vai aparecer aqui ao meu lado. Olha aqui, ó. 2 Crônica 21, 12. Anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos depois do arrebatamento, Elias escreve uma carta repreendendo Jorão, rei de Israel. Vai aparecer o texto aqui ao meu lado, vamos lá. Versículo 11. Jorão estabeleceu também lugares altos nos montes de Judá, assim induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e levou Judá à perversão. Versículo 12. Foi então que lhe trouxeram da parte do profeta Elias uma mensagem, ou seja, outra tradução diz uma carta, nos seguintes termos: eis o que diz, olha aí de rosa, eis o que diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porque não andastes a exemplo de teu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas imitaste os reis de Israel, induzindo a idolatria os habitantes de Judá e de Jerusalém. Está aqui. Anos e anos e anos depois, Jeremias escreve uma carta a Jorão, repreendendo ele que tinha construído os lugares idolátricos em Israel, que tinha sido destruído por outros reis anteriores a ele. Que cita aqui, né? O rei Asa, Josafá. Então, Elias, anos e anos e anos depois, certamente estava em outro lugar muito distante, onde o povo não mais encontrasse, não mais encontrasse ele. Então está aqui a prova que Elias não subiu ao céu de corpo e de alma. Ah, mas Elias vai voltar. Preste atenção. Jesus disse que Elias era João Batista, eu vou provar. Não em carne, mas em unção, em profecia, em poder. Preste atenção. Elias, profeta das águas e do fogo. Orou e não choveu, profeta da água. E João Batista, semelhante a ele, vinha com a unção de Elias, não com a carne, como diz alguma heresia que tem por aí, que diz que João Batista era a recarnação de Elias. Isso é desmentido pela própria Sagrada Escritura, porque João Batista não veio com a carne de Elias, veio com a unção de Elias. Veja, porque termina Malaquias, no capítulo 3, versículo 23, dizendo: vou mandar o profeta Elias antes que venha o grande temível dia do Senhor. Vamos ver quem é o profeta Elias. Lucas 1, de 13 a 17. Vou ler só o versículo 17, que fala de João Batista. Veja. E irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias. Aqui está. Dizendo que João Batista virá com o espírito e poder de Elias. Ah, mestre, ouvimos dizer que Elias vai voltar. Olha o que Jesus diz.
Vamos ver se João Batista era Elias ou se não era. Não em carne, mas com unção. Repito, João Batista apareceu nas águas, batizando, apregoando o batismo de penitência. Elias, o poder sobre as águas, poder sobre o fogo. Eu fiz um estudo comparando os dois, você pode fazer, que é um estudo muito fácil. Você vai ver que Elias vestia roupa de pele de camelo, do mesmo jeito vestia João Batista. Elias era o profeta do deserto, João Batista também é o profeta do deserto. Ele estava com o quê? Com a unção e poder de Elias sobre as águas. Elias orou e ficou sem chover, amados. Depois orou e choveu. Poder sobre as águas. No estudo, né? No estudo sobre a comparação dos dois, você vai entender. E mais, João Batista aparece no Jordão batizando. Poder sobre as águas. Aqui no capítulo 3 de Mateus, versículo 6, diz que vinha pessoas de todos os lugares, confessavam seus pecados e era batizado por João nas águas do Jordão. Capítulo 3, versículo 6 de Mateus. E Jesus afirma no capítulo 11, em outras passagens, não só no capítulo 11, mas em Lucas 16, não é? Jesus também confirma isso. Veja só. 11:13. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Versículo 14. E se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Pácata. Irmão, Elias já voltou. Quando eu estava lá nas heresias, lá me ensinaram que Elias e Moisés iam voltar. Você falou aqui que só Elias voltou. Muito bem. A Bíblia confirmou que João Batista era Elias, por trazer, não é, a unção profética de Elias e o poder sobre as águas. Poder, espírito e poder de Elias. Veja, o espírito aqui é o Espírito Santo que estava em Elias também, estava sobre João Batista. Prova essa que diz que desde o ventre de sua mãe ele já nasceria cheio do Espírito Santo quando a Virgem Maria vai visitar lá em Lucas 1, né? 42, que João Batista salteia no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo por a presença da Virgem Maria com Cristo no seu seio. Preste atenção. Versículo 15 diz, que João Batista será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem cerveja, mas desde o ventre de sua mãe já será cheio do Espírito Santo. João Batista recebe o Espírito Santo no seio de sua mãe. Lucas 1 é claro, né, quando afirma isso para nós. Então, nós vemos isso aí. Aqui, E ficou cheio do Espírito Santo. E estremeceu. E a criança estremeceu de alegria no meu seio, no 44. Então veja, estremeceu de alegria, ou seja, ela recebeu o Espírito Santo. Já desde o ventre de sua mãe, João Batista já saiu cheio do Espírito Santo. Era o mesmo Espírito que estava em Elias. Então está aqui comprovado, mostrado para você. Sim, mas se eu mostrei só Elias, porque eles no Monte Tabor, na Transfiguração, Moisés voltou. Dizia que Moisés ia voltar. As heresias ensinam que Moisés vai voltar, que Elias vai voltar. Elias voltou em João Batista e também na Transfiguração do Monte Tabor. E Moisés também lá. Então não existe esse negócio. A igreja não prega para nós, na sua doutrina não ensina dizendo que Moisés e Elias vai voltar. Jesus disse que João Batista era Elias, já voltou. E Moisés no Monte Tabor, a Transfiguração. Então, aqui está confirmado pela Bíblia Sagrada que só tem na eternidade duas pessoas de corpo e alma. Uma quem é? Jesus, que é 100% Deus e 100% humano. E a segunda pessoa, a Imaculada Conceição, sua mãe, está de corpo e alma na eternidade. Provado na Sagrada Escritura, provei para você, pela Bíblia Sagrada, que só tem essas duas pessoas na eternidade. A Virgem Maria e Jesus. Ou seja, eu provei que a doutrina íntegra, pura e verdadeira da igreja nos ensina. E mostrei para você que nem Enoque, nem Moisés, nem Elias estão no céu, glória. Foram mudados de lugar. No caso de Enoque e no caso de Elias. Moisés não, morreu, esse morreu. E seu corpo foi sepultado aqui na terra. Não é? Então está provado, constatado, carimbado na Bíblia Sagrada, mostrando para você na Bíblia. A doutrina da igreja é verdadeira. E se a doutrina nos diz isso, nos confirma isso, que só tem Jesus imaculado e corpo e alma na eternidade, é porque só tem a imaculada e Jesus na eternidade. Se a igreja disser X, é porque é X. Quem vos ouve, a mim ouve.
falando da tradição, São Paulo diz assim, ó, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, para guardar a tradição escrita e a palavra oral, e a tradição oral. No capítulo 3, verso 6, diz, pede até para evitar qualquer irmão que não guarde a tradição apostólica, que é a tradição da igreja. Então, se a tradição da igreja, em sua doutrina, nos ensina que só Jesus é imaculado, está na eternidade de corpo e alma, meu querido irmão, não vamos teimar, não vamos ter dúvida no nosso coração. Tudo que a igreja ensina é perfeito. Não há nada de errado. Existem heresias por parte de alguns, existe heresia de padre, existe heresia de bispo. Mas se a maioria está em concordância com a doutrina da igreja, é porque é verdade. Estão em concordância com a doutrina da igreja. Certo, meu querido irmão? Está aprovado? Então fica aqui o meu abraço para você, minhas orações, com as minhas orações, né? A gente sempre está rezando o rosário, rezando o terço bíblico é meditado o terço na Sagrada Escritura, e a minha esposa todos os dias, também por você inscrito nesse canal. Promova essa obra e agradecendo a todos aqueles que estão promovendo o nosso canal. Quando esse canal chegar a 1000 inscritos, trarei a terceira parte do meu testemunho, onde eu articulava a doutrina da seita que eu iria fundar, não é? Em São Paulo. Então, quando chegar a 1000 inscritos, prometo para você trazer a terceira parte do meu testemunho. O meu testemunho está lá no canal do Bíblia, Livros e Café, está no canal do Jesus é o Caminho, você pode encontrar lá também, não é? Sendo que no canal Bíblia, Livros e Café, tá as duas partes do meu testemunho, a primeira e a segunda, né? No Jesus é o Caminho, tá só a primeira parte, né? E também aqui tem vários vídeos nesse canal que te ensina a formar, a ser um bom católico, que são muitos os testemunhos dos irmãos. Olha, irmão, não sabia, a partir disso aqui que você falou, e do mesmo jeito que a igreja prega, confirmou agora no meu coração que nenhum irmão falou sobre o purgatório, que tinha dúvida sobre o purgatório. E eu falei para ele, né, sobre um vídeo, ele pedia para eu gravar um vídeo falando sobre o purgatório, eu tenho nesse canal, missa do sétimo dia, oração pelos mortos e purgatório. Tá nesse canal, não é? Este vídeo. Deus abençoe você, meu querido irmão, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.